Olá, alunos! Hoje na aula a gente vai saber um pouco sobre a história da revista no Brasil. Bom, a gente no Brasil começou a fazer uma produção de revista logo após a produção do jornal. Então, a partir de 1808, a primeira revista que nós temos é o Correio Brasiliense. Depois vem o Armazém Literário. Nessa época, as revistas ainda eram como se fosse um livro, um caderno com textos, né? Um bloco de texto em uma coluna só. Depois a gente vai ter Variedades e Ensaios de Literatura, que trabalham com outros temas, a partir de 1812. Depois O Patriota, em 1913. E Espelho Diamantinho, em 1827. No início do século XX, a gente parece trabalhar um pouco mais já com as imagens. E aí surge a revista A Maçã e o Rio Nu, que tem uma produção já de imagens e cores. Em 1837, a Universal Ilustrações e em 1900, a Revista da Semana. E também um livro de fotografias. A revista que faz um marco na história das revistas do Brasil é a revista O Cruzeiro, que além de tratar diversos temas, ela também trabalha com imagens e fotografia. E já tem um outro formato mais próximo das revistas que a gente conhece hoje. Tem um vídeo que eu deixei na plataforma, que é a história da revista, e que conta um pouco essa linha do tempo que a gente acabou de ver aqui no slide. Os formatos das revistas. As revistas elas se diferenciam pelo tamanho, formato, tipo de reportagem, tipo de público, a estrutura gráfica e visual. Então, por exemplo, uma revista muito conhecida no Brasil, a Veja, ela tem um formato e ela é uma revista semanária. Ela trabalha temas ou resumo da semana. Se eu for comparar essa revista com a revista Piauí, que também trabalha temas políticos e assuntos discutidos no Brasil, mas o formato é bem maior, né? Visualmente ele é bem maior. Foi um marco a revista O Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro ela foi a primeira revista que tratava de diversos temas, né? Que trabalhava com fotos, com desenhos, rotogravura, associação entre texto e imagem. Antigamente as revistas trabalhavam mais o texto, hoje em dia as revistas trabalham texto e imagem. Às vezes a imagem é mais importante do que o texto dentro de uma revista, né? Então as revistas de modas, por exemplo, elas trabalham muito mais com a imagem do que com o texto. E O Cruzeiro também trazia algumas ilustrações feitas por artistas conhecidos da época, que isso também foi um grande marco. Então aqui a gente tem algumas capas da revista O Cruzeiro, e aí você já vê bem a diferença entre a revista anterior ao Cruzeiro e ao Cruzeiro, como que era a produção e a produção da própria revista, a produção visual, a produção de design da revista. Então aqui tem mais algumas capas. Hoje a gente já vê as revistas mais ou menos próximas do que é ao Cruzeiro. Se você pegar as capas de revista, você vai ver que existe uma semelhança, né, com as chamadas de texto na lateral e o logotipo da revista na parte de cima da revista. Então tem algumas revistas que ainda utilizam o mesmo tipo de design. A modernização editorial da revista O Cruzeiro foi porque ela começou a trabalhar com uma dupla de reportagem. Então ela tinha um repórter e um fotógrafo, que não era muito comum naquela época, né? E também porque ela trazia a parte do fotojornalismo.
Então, essa dupla de repórter e fotógrafo só foi surgir nos anos 40 e 50. Isso acabou revolucionando o jornalismo, né? Hoje em dia, pela facilidade dos equipamentos e tal, a gente tem muitas vezes o repórter trabalhando sozinho, assim como o profissão repórter, que trabalha só a repórter com a própria câmera, né? Ou o correspondente que ele mesmo grava, edita e tal. Isso é como que eu posso dizer? Tem uma parte positiva, onde a pessoa consegue fazer várias funções, e tem a parte negativa, que é a gente diminuir aí uma linha de produção do jornalismo, digamos. Então, quando a gente trabalha também o repórter e o fotógrafo, eles trabalham em conjunto, a matéria fica bem mais casada, né? Porque daí o fotógrafo tem uma qualidade técnica para fazer aquela fotografia. Então, por exemplo, em editoriais de moda, revista de moda, dificilmente você vai ter só o repórter trabalhando, você vai ter o fotógrafo junto, porque a qualidade conta muito naquilo, né? Agora, em determinados momentos, isso de repente não é tão importante, né? A imagem não é tão importante. Mas em revista, a imagem geralmente é muito importante. A dupla mais famosa do Cruzeiro é o Davi Nasser e o Jean Masson. Tem uma reportagem que conta uma história, uma passagem com o Chico Xavier, que ficou muito famosa na época, porque eles achavam que o Chico Xavier, o Davi Nasser, na verdade, achava que o Chico Xavier era uma farsa, e ele, quando foi gravar, ele passou por uma situação, tem até um vídeo falando sobre isso, eu vou ver se eu deixo para vocês na plataforma esse vídeo também. Mas para vocês darem uma olhada, são situações, né, que o repórter acaba passando. Eu acho que o grande lance da revista é que a produção da matéria ela é muito feita muito mais bem elaborada, com tempo. Então, o repórter pode produzir uma coisa melhor, fazer uma apuração melhor, né? Tem uma preocupação textual e visual para chamar a atenção do público. Bom, em 1975, o Cruzeiro infelizmente foi extinta, mas foi um grande marco na história aí da revista no Brasil, né? Eu acho que foi uma das principais revistas no Brasil. E a gente tem aí também a chegada da TV Tupi, né, na década de 60, que foi um grande marco para o Brasil em relação à comunicação. Aqui tem alguns formatos de revista. Os formatos são muito próximos, mas a diferença está entre a largura e a altura. Então, algumas são mais compridas, outras são mais largas. Então, tem algumas que são mais largas e mais compridas, tipo a Piauí. Tem outras que são mais curtas e também não tão larga, então ela fica num formato um pouco menor, até chegar num formatinho que a gente fala, que é um formatinho já próximo do formato do Foca, por exemplo. Mas aí tem as diferenças entre o formato americano, o formato francês, o formato italiano, e aí a gente vai ter algumas variações na banca dos tamanhos, do volume, né, e do formato em si. A diferença é que quando isso passa para o digital, todas praticamente têm que ficar no mesmo formato, né? O ideal é que quando você construi uma revista no online, você tenha um formato padrão para fazer a leitura e que dê uma boa legibilidade em qualquer tela. Então, por exemplo, se eu fizer um formato para celular, então você vai ter algumas mudanças aí no texto e tal, que talvez faça diferença. Ou, por exemplo, eu não vou poder ter 3 colunas, porque se eu for fazer para um formato pequeno, 3 colunas, a letra vai ficar pequena, não vai dar boa legibilidade.
Então tem essas diferenças aí de tamanhos e formatos. Aqui são algumas capas que foram marco, por exemplo, como da Playboy, né, que foi uma revista que marcou uma geração inteira, né, e está extinta, mas é uma revista que teve uma longa duração. Apesar de ser uma revista masculina, ela trazia algumas reportagens e ela tinha uma vendagem bem interessante. Rolling Stones, por exemplo, com o casal, né, John Lennon e Yoko Ono. Essa é uma foto emblemática, muito conhecida. Então foi uma revista também que até hoje está no mercado. Tem a Billboard, por exemplo, de música. Hoje em dia acho que só tem essas duas revistas de música. No Brasil praticamente não tem, é uma revista mais de música, e a tendência é que a gente tem uma diminuição aí das publicações impressas, né? Então existe isso. Tem a National Geographic, que tem a foto do Sebastião Salgado, que ficou muito conhecida também. Então assim, algumas fotos, alguns fotógrafos muito conhecidos saírem numa capa de revista, muito importante. Bom, a capa, ela é o elemento mais importante de uma revista impressa, porque ela é uma embalagem da revista, né, e o primeiro contato que o público tem. Existe eu não diria uma técnica, mas uma ideia de que a gente tem que olhar a revista numa distância X de uma banca. Então, se você está vindo e você olhar, aquilo vai te atrair e você vai fazer uma compra da revista. Então, o mais importante, ele tem que ser visto a uma distância, sei lá, de 1 metro, 2 metros, para que a pessoa tenha ou seja atraída por aquela imagem para comprar aquela revista. É muito engraçado que essa cena que eu estou falando de você olhar na banca à distância, ela é muito comum em filmes que trabalham que trabalham com alguém dentro do roteiro, revistas editoriais e tal, com a pessoa que vai passar de carro, de ônibus na banca e vai ver. Então isso é muito comum, mas é uma realidade, assim, a gente sempre tem que pensar como a pessoa vai ver aquele conteúdo ou aquela embalagem que está ali. Deve apresentar o conteúdo de uma forma fácil também. Então, por exemplo, se você tem dentro daquela revista um assunto bombástico, a chamada, ela vai ter que ser vista rapidamente, né? Então, em 3 palavras você vai ter que dizer o que tem lá dentro. E precisa ter um poder de persuasão para decidir, para que as pessoas tenham essa decisão de compra, ou que elas tenham o desejo de folhear aquela revista. Eu sempre penso na revista no momento praia, né? Quando a gente está sem fazer nada, então, por exemplo, eu estou no aeroporto, numa rodoviária ou na praia, aí dá aquela vontade de ler uma revista, né? Você está passando, dá uma olhada e fala, eu vou pegar aquela revista para dar uma lida. Então são esses momentos de lazer, que eu acho que a revista ela faz parte do lazer, né? Antes da informação, ela faz parte do lazer, porque a informação, na verdade, a gente procura em outros meios hoje, né? A revista Cruzeiro é que começou a inovar na diagramação. A diagramação, a gente sempre tem que pensar o que compõe uma diagramação, do grid de uma diagramação, né? Então, são as colunas, são os tamanhos dos blocos de texto, corpo do texto, título, né? Os pesos que você vai dar para aquela página em si. A maioria utiliza mais texto do que imagem, né? Mas aí depende muito do tipo da revista. Então, aqui é um exemplo, você vê que a metade da página está com imagem. Quer dizer, o texto, na verdade, está ocupando um pedaço da página, mas ele é bem menor do que a imagem. Mas se você olhar, você vai ver que está uma divisão
simétrica e uma divisão agradável aos olhos, né? A gente tem aqui um outro exemplo, aí a gente tem aqui 3 colunas de texto, título e tal, e um infográfico, mas você vê que a divisão ela foi bem feita, ela está bem distribuída, então isso conta muito. Aqui é um outro exemplo de uma revista mais teen, né? Então aqui a gente tem 3 colunas de texto, os textos são maiores do que as anteriores, mas a gente tem aí a ilustração e tal, então fica uma divisão bem feita também. Aqui a gente já tem um padrão de diagramação assimétrico, né, com blocos de texto. É como se a gente estivesse numa agendinha da menina teen, né? Esse é o tipo de diagramação para uma revista mais de fofoca, uma revista para adolescente. Então ela é assim bem cheia de elementos, mais poluída e tal, mas assim se assemelha a um caderno, a um diário, uma coisa do... E aqui tem a Piauí, por exemplo. A Piauí ela é uma revista atípica, né? Porque ela é grande, ela tem uns blocos de textos grandes e ela divide em 2 colunas e as colunas são mais largas do que o normal, né? Então o que diferencia bastante aí na diagramação dessa revista. Bom, quais são os componentes dentro de uma revista? Como a gente pode dividir? Quais são os itens de uma revista? Então, primeiro a capa, é sempre muito importante. A segunda, que é contracapa, vai ter geralmente o editorial. O expediente às vezes está no início da revista ou no fim, depende da revista. O índice ou sumário é o que a gente vai encontrar com a paginação e tal. E depois vem o conteúdo, que geralmente é dividido em seções ou cadernos, né? E aí vai ter a matéria de capa, o artigo. E no final da revista tem os itens de comunicações, serviços e anúncios, né? Algumas revistas, as revistas de moda, ela costuma ter uma parte grande aí de onde você pode comprar os itens que está dentro da revista. Isso, por exemplo, no online, que talvez aí tenha uma modificação interessante, é a pessoa, por exemplo, eu estou vendo lá, já tem o preço, já tem um link para a loja que eu posso fazer a compra daquela roupa, né? Isso talvez para o mercado de moda, né, seja uma coisa bem interessante de acontecer. As revistas que marcaram época no Brasil. Então, Cruzeiro, Manchete, Capricho, Realidade, Veja, Isto É, Super Interessante, Trip, Bravo e Piauí. Então, essas revistas são revistas que marcaram uma época, né? Que tiveram grande vendagem, né? Algumas ainda existem, então Veja, Isto É, Super Interessante. Acho que Capricho ainda tem, Piauí e a Trip, acho que a Bravo ainda não tem mais. E existem outras revistas também, tem muita revista no Brasil, tem revista regionalizada, tem muita gente que vive, né, com uma produção de revista. Eu já vi revista até de golfe, né, numa empresa aí dentro da sala de espera. É muito difícil de achar, né? Mas existe um mercado para isso. Então, a gente tem por segmento, Veja, Isto É e Época, são semanárias, né? Então, elas fazem mais ou menos tratam do mesmo tema, o assunto da semana. Aí a gente tem Exame, Você, S.A., que fala um pouco sobre a vida profissional, sobre a geração, sobre o consumo, sobre a economia. A super interessante Galileu, que fala sobre assuntos diversos, né? Assim, assuntos pouco debatidos, mas que todo mundo tem interesse em saber.
A Quatro Rodas, que é com um perfil mais voltado para quem tem interesse em carro. Vida Simples, Saúde e Boa Forma trabalham com a linha editorial da saúde, da boa forma, né, de uma vida, uma alimentação, de uma vida saudável. Nova Claude Marie Claire é para o mesmo público, tem a parte de editorial de moda, maquiagem, tem um pouco sobre viagem, lazer, peças de teatro, um pouco de cultura. Arquitetura e construção em Casa Cláudia tratam da casa, né, da decoração, da construção, da parte de arquitetura. E viagem e turismo sobre viagens e turismo, interesses em geral. Aqui é uma reportagem que fala um pouco sobre como as revistas possuem dois públicos diferentes, do impresso e do online. Então, o do online é um público mais jovem, né, que lê assim quando tem disposição para ler e tal. E do impresso é um público mais fiel, que faz uma assinatura, que gosta de ler. Tem muita gente que gosta de comprar a revista no dia de domingo para fazer uma leitura e tal, né? E é um público bem grande, assim. O público que gosta do impresso, ele geralmente não é que não gosta do online, não tem o hábito. Então, por exemplo, meu pai gosta de ler revista impressa. Ele não vai ler no computador, né? Nem usa o computador para isso. Então, existe essa diferença. Então, agora a gente tem que pensar o seguinte, que é uma transição, né, do impresso para o online, e tem que pensar como que a gente vai atingir esses dois públicos, ou sempre vai existir o impresso, né? Tem que se perguntar um pouco sobre isso, que eu acho que são as grandes mudanças, né, que a gente está vendo no mercado em geral, assim, sobre a informação, a forma que a informação chega, como que ela chega. Então, assim, hoje em dia a gente pode ver a notícia pelo celular, né, e tem essas diferenciações. Então, o desafio é continuar com a parte online forte, né, e ver, de repente, se vai migrar mesmo do impresso para o online. Aqui tem uns dados de uma pesquisa, que tem uma variação aqui, da circulação da revista impressa e da circulação da revista digital. A circulação da revista digital, ela é muito pequena ainda, né? Mas ela tem aumentado um pouco, então tem que ficar sempre monitorando aí para ver o que vai fazer. Bom, depois disso, o ideal é que a gente faça um trabalho, daí em grupo, cada grupo vai escolher uma revista diferente e vai analisar os itens. Por exemplo, a história da revista, a capa, as fotos, a chamada, o expediente, o conteúdo, né? Então, falar quais são as seções do caderno, qual é a matéria de destaque, né? Quais são os artigos, ou pegar só a matéria de destaque para ver como é feita, né? O estilo do texto, a diagramação em si. Como a gente vai ter nos próximos 2 semanas a apresentação, uma semana vai ser da Fabiana Púlpio e na outra semana da Ana Clara, então eu vou deixar a apresentação lá para o dia 19, tá bom? Aí vocês dividem em grupo, me mandam o nome do grupo e o nome da revista para eu saber, que eu também não queria que tivesse revista repetida na sala, tá bom? Então é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Dá uma assistidinha no vídeo, que eu acho que tem umas informações relevantes. E é isso, tá bom? Beijo, tchau!